A busca de conhecimento para saber como que funcionam os nossos órgãos, como que funcionam os nossos sistemas e como que eles estão integrados, realmente é muito importante. Essa curiosidade, na verdade, esse interesse de saber como que funciona e como que a gente pode fazer para melhorar a função de cada um desses nossos sistemas é muito importante e eu sei que você tem interesse com relação a isso. Por conta disso, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou compartilhar com você justamente informações a respeito da função do intestino, como que a gente pode melhorar ainda mais essa condição. E principalmente se você tem na sua casa, com quem você convive um idoso, ou você hoje é responsável por um idoso, ou vive talvez o seu autocuidado, mas tem dificuldade com relação à saúde do intestino e quer saber como que a gente pode melhorar ainda mais. A ideia desse vídeo é justamente essa: compartilhar com você estratégias que são simples e práticas. Tão logo você assista aqui o vídeo, você vai conseguir colocar em prática algumas sugestões que eu vou te dar, exemplos de como que a gente pode melhorar a função do nosso intestino e você vai ver a saúde do seu intestino melhorar. A propósito, eu sou o Dr. Milton Botelho, pós-graduado em geriatria e há mais de 10 anos eu acompanho a saúde dos idosos como sendo a rotina no meu consultório, com atendimentos ambulatoriais aqui no meu consultório e também com visitas domiciliares, onde entrando na casa dos pacientes, muitas vezes ali na copa, na cozinha, entendendo o que é que o idoso hoje come, posso compartilhar com você essa experiência e aumentar também a sua segurança quando você quer melhorar a sua qualidade de vida. Então, se você não é inscrito no canal, aproveita agora para não esquecer, curte esse vídeo, compartilhe com quem você aí sabe que também tem um idoso em casa que vai se beneficiar com esse assunto. E se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal com informação científica, baseada em evidência e com muita experiência daquilo que na prática a gente vê a melhora da saúde do idoso e pode ser também a sua saúde, porque eu sei que você, como responsável por um idoso, também tem o desejo de melhorar a sua saúde para poder conseguir conduzir melhor aquela pessoa que hoje está sobre a sua responsabilidade. Mas antes de começar a falar como que a gente pode melhorar a função do intestino e tratar a constipação e melhorar essa condição que é tão vilã nos nossos dias de hoje, com grande dificuldade para ir ao banheiro, é preciso falar primeiro como que funciona o intestino. Então é isso que eu vou compartilhar primeiro com vocês e recordar que a nossa digestão ela começa na boca, justamente. Por isso que é importante fazer uma avaliação, uma revisão dos dentes. Talvez o idoso ainda tenha algum caco de dente ou ele ainda tem dentes permanentes, mas que não estão com uma boa saúde. Daí porque é preciso fazer uma avaliação, sim, com o dentista, para que ele faça uma análise do que é possível resgatar, se tem tratamento ou se é o caso de realmente fazer a extração de 2 ou 3 dentes que ainda restam na boca do idoso, por exemplo, e fazer uma prótese bem ajustada. Inclusive tem idosos que vêm na consulta e que tem uma prótese frouxa, quando a gente pede para tirar e olha ali a localização onde ela deveria estar bem inserida, sem machucar, a gente vê machucado na boca. Isso faz com que o idoso não queira mastigar, dificultando assim a digestão e fazendo algumas escolhas alimentares que se tornam muito restritas, dificultando com que a gente consiga ter uma variedade de alimentação, uma disponibilidade maior de proteínas, por exemplo, que precisa de mastigação, quando não ela vem em uma apresentação diferenciada que eu vou aqui compartilhar com você também. Então, como a digestão começa na boca, é preciso a gente começar a avaliar pela boca. Se faz tempo que não vai ao dentista, que não faz essa avaliação, então fica aqui a lembrança da necessidade, da importância de avaliar a boca também do idoso, tá? Então, depois que passa pela boca, que teve a mastigação, que vem pelo esôfago para o estômago, a refeição ela fica ali no estômago em torno de 2 a 4 horas, demorando um pouco mais quando é uma refeição um pouco mais gordurosa. Então, o tempo de demora dessa digestão vai depender do que se está comendo, mas em torno disso. Mais tempo até essas 4 horas que eu coloquei, quando o paciente vai ficando mais velho, porque aí o processo de digestão ele vai ficando mais lento naturalmente. Isso faz parte do envelhecimento normal do idoso, que nós chamamos de senescência, tá bom? Depois do estômago vem a primeira porção do intestino, chamada intestino delgado ou intestino fino. E ali os nutrientes eles levam cerca de 4 até 6 horas para serem absorvidos. Ou seja, uma digestão que demorou, digamos, 2 mais 4 horas foram 6 horas. Então, dependendo do horário do almoço, vai chegar o horário do jantar e se não tiver sido uma alimentação equilibrada, o idoso ainda vai estar muito cheio, empachado, como eles falam. E isso sim também é um sinal indireto de que a digestão não está acontecendo legal.
e ele vai ter mais dificuldade para poder ir ao banheiro e evacuar, como um sinal a mais, como um sintoma a mais que hoje ele apresenta, além de dificuldade lá no final do intestino para poder evacuar, para poder conseguir realmente fazer cocô, e eu vou já comentar isso com você. Depois do intestino delgado, vem o intestino grosso, onde ali sim acontece a maior parte da absorção de água, de alguns micronutrientes, e aí no intestino grosso ela pode demorar muito mais, entre 14 até 48 horas, imagina só. Então pode demorar até mais de um dia ali dentro do intestino grosso, o que sobrou do que foi absorvido na maior parte do intestino, que é o intestino fino, o intestino delgado. Tentando dividir então assim que do tamanho inteiro em metros do intestino, cerca de 90% do tamanho dele é o intestino fino, os outros 10%, ou seja, o final do intestino é o intestino grosso, mas muito importante porque ali ficam armazenadas as fezes e muitas vezes é justamente ali onde o idoso sofre mais, a pessoa sofre mais com a questão da constipação. Lembrando então que a constipação, elas são pelo menos 3 dias sem conseguir evacuar ou passando disso, ou seja, se conseguiu evacuar 3 vezes na semana, tá ok, que fez um dia, demorou um dia, fez de novo, 2 dias, fez de novo, ok. Se passa de 3 dias sem conseguir evacuar, já é uma classificação numérica em número de dias que a gente considera como constipação. Claro que tem sinais, como eu falei, um grande empachamento, uma dificuldade até de se alimentar na próxima refeição porque ainda está muito cheia, plena da refeição anterior, além de muita dor para poder ir ao banheiro, a consistência das fezes quando são aquelas pedrinhas, ou seja, muito duro, ou um bolo fecal, ou seja, um cocô que é muito largo e que precisa fazer muita força, tudo isso são sinais indiretos e que também nos faz pensar em constipação, porque são sintomas muito comuns e prevalentes quando a gente fala dessa dificuldade para ir ao banheiro e a gente consegue melhorar essa condição, sim, eu vou mostrar isso para vocês. Então vamos imaginar que a digestão ela leva cerca, e somando esses tempos todos que eu falei, do primeiro momento no estômago, no intestino fino e no intestino grosso, cerca de 24 até 72 horas, ou seja, de 1 até 3 dias, para poder acontecer uma digestão adequada. Então imagina só uma pessoa hoje que não tem uma alimentação bacana, que não tem uma divisão de nutrientes e que também às vezes concentra em 2, 3 refeições no dia, com grande volume, a gente não pode esperar que a digestão ela seja tão adequada. O ideal é a gente fracionar realmente, ou seja, dividir em café da manhã, um lanche da manhã, um almoço, um lanche da tarde, um jantar, e a depender do horário que a pessoa vá dormir, ainda um lanchezinho antes de dormir ali, uma ceia, para poder facilitar nessa divisão uma melhor absorção, uma velocidade maior de absorção dos nutrientes e um aproveitamento maior do que você coloca para dentro aí pela sua boca, tá bom? Ou então do idoso que hoje você é responsável. Eu vou mostrar inclusive um esquema aqui para vocês do intestino para poder ficar um pouco mais claro, tá? Nesse esquema aqui que eu compartilho com vocês, eu desenhei aqui o começo do intestino grosso. Aqui é o intestino fino, depois que ele vem ali do estômago, que ele é muito mais longo, como eu falei. Mas aqui o intestino grosso, onde ele tem o que nós chamamos de colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, uma curva que passa ali por detrás da bexiga até chegar aqui no ânus, que é o sigmoide. É uma curva mesmo, chamada de S de sigmoide. Então, olhando para o intestino, a gente consegue ver que ele está em toda a nossa região da barriga. O lado direito da barriga, a parte de cima da barriga, onde o estômago fica aqui um pouco mais acima e atrás dessa região. A parte que desce no lado esquerdo da barriga, um S por detrás ali da bexiga e a região do ânus aqui, tá certo? Então, olhando para o intestino, a gente consegue imaginar que se eu tenho um tempo de digestão maior nessa parte grossa do intestino, eu preciso deixar esse ambiente mais adequado para conseguir fazer, então, a digestão. E é justamente isso que eu vou compartilhar agora com você, que é o papel daquilo que é uma grande luta de todas as pessoas que têm um idoso em casa, que convive, que talvez a sua realidade você teve que morar na casa do seu pai ou da sua mãe, ou ele veio morar com você, que é a aceitação da água. Muitos idosos têm muita dificuldade de aceitar água. Por conta disso, que é preciso falar a respeito dessa aceitação. Mas antes de eu seguir a falar sobre água, inclusive especificar como que a gente consegue medir o tanto de água que você consegue, aí na sua casa também mensurar, que seria o ideal para a pessoa que hoje está sob a sua responsabilidade, é justamente conferir esse outro vídeo que eu vou deixar aqui nesse card, que é um vídeo onde eu coloco ali
vários alimentos que são bem importantes, divididos em todas essas frações de refeição, como eu acabei de comentar, e que podem fazer uma grande diferença. Nesse vídeo, com certeza, você vai achar aquilo que hoje faz parte do seu café da manhã, do almoço, do jantar, que talvez você considere que seja inofensivo, que não tem nenhum problema, mas que pode sim ser o motivo da constipação que hoje é uma realidade aí na sua vida, tá bom? Então, voltando aqui para a questão da água, é importante a gente entender que esse trecho de absorção do intestino grosso, ele precisa de água, porque é ali onde o organismo ele vai puxar o que ainda tem de água nas fezes e de sais minerais. Então, se já bebe muito pouca água, já vai chegar fezes ressecada lá no intestino grosso. Ou seja, é preciso que tenha uma quantidade satisfatória de água para as fezes chegar com uma consistência adequada, ainda molhada, vamos falar assim para ficar bem claro, para poder o que for removido ali ainda não seja prejudicial para deixar ela ainda mais seca, mas que ela seja o suficiente para o organismo se nutrir, porque vem sais também dentro dessa troca, e também não deixa as fezes tão secas que não faz com que ela chegue ao final do intestino sem sofrimento. Então é importante a gente prestar atenção nessa quantidade de água. Então é o principal fator, a pouca ingestão de água deixa as fezes mais ressecadas e endurecidas e faz com que ela tenha uma grande dificuldade de fazer esse trânsito. Vamos imaginar então aqui pedras de fezes que tem uma certa dificuldade de transitar pelo intestino, que ele não é parado, ele tem um movimento, a gente chama de movimento peristáltico, mas o intestino, ele apresentando ali outras pedras, né, dentro do seu trajeto, essas pedras precisam rolar e tem uma grande dificuldade para chegar no final. Quando as fezes têm uma consistência como uma bananinha, que ela é mais úmida, vai tirar a água nessa região do intestino grosso e ainda vai chegar no final do intestino aqui no reto com uma consistência adequada para conseguir evacuar sem tanto sofrimento, sem sentir tanta dor, com tanto desconforto, como muitos pacientes relatam. Então, uma boa hidratação que vai girar ali em torno de 1,5 litro, 2 litros, a depender do peso do paciente, ela é muito importante. E é o essencial aqui para a gente conseguir ver uma evolução, uma melhora da condição do intestino. Então, anota aí a primeira orientação prática que a gente consegue implementar hoje mesmo é melhorar a quantidade de água que o idoso está aceitando. E aí, quando eu falo de água, você pode se utilizar de algumas estratégias bem simples que são, por exemplo, deixar a água com algum sabor. Fazer água saborizada, que é justamente colocar algum pedaço de fruta dentro de uma jarra de água que fica separado para o idoso, como uma rodela de abacaxi, ou um pauzinho de canela, folhinha de hortelã, ou uma rodela de laranja-lima, por exemplo, faz com que a água tenha um gostinho e aí ele aceita mais porque a água tem um gosto. Porque, querendo ou não, com o envelhecimento, as papilas gustativas da nossa língua, elas ficam em quantidade menor, menos sensíveis. Aí, então, a gente não quer beber água porque o nosso centro de controle da sede ele já não funciona tão bem. E aí, por conta disso, faz com que a gente necessite sim de um estímulo maior para poder aceitar mais essa água que hoje ela não está tão satisfatória. Então, fazer água saborizada é o primeiro ponto e é bem importante e você consegue fazer aí na sua realidade, eu tenho certeza, para melhorar. Então, imagina só uma pessoa, por exemplo, de 68 quilos e a gente mensurando o quanto que precisa de água, que eu disse que ia compartilhar, você vai pesar, então o idoso vai se pesar e vai conseguir entender isso, que a gente idealizar pelo menos 35 ml de água ou de líquido por dia, multiplicando esses 35 ml a cada quilo de peso. Ou seja, uma pessoa de 68 quilos, por exemplo, se nós multiplicarmos, vai dar quase 2 litros e 400 ml de água. Ou seja, mais de 2 litros, que é o que a grande maioria das pessoas fala, que já seria o satisfatório, mas precisa de algo mais, porque as fezes elas precisam chegar ali nessa última etapa da digestão, que é o intestino grosso, ainda úmido, ainda com quantidade de água, porque é ali no intestino grosso onde vai sair ainda uma boa quantidade de água e de sais nessa troca de reabsorção do processo digestivo, para não deixar as fezes muito secas. Então, uma pessoa com 68 quilos, por exemplo, quase 2,5 litros, né, que dá 2 litros e 400, seria o ideal. Então, você consegue levar essa realidade também para dentro da sua, aí pesando o idoso e calculando 35 ml vezes o quilo de peso, e você vai ver quanto que hoje seria o ideal, o mínimo pelo menos, para a gente ver uma melhora dessa condição, principalmente se hoje
a condição da constipação ela está aí presente, ela é uma queixa que pode melhorar, eu sei, se você implementar alguns cuidados como esse que eu estou compartilhando aqui com você. Antes de passar para o próximo ponto, eu quero comentar com você que eu tenho um treinamento, eu criei um treinamento chamado a Tríade do Cuidado para Idosos. E nesse treinamento, inclusive, eu especifico com muitos detalhes como que funciona o intestino, eu falo sobre a fisiologia, claro, com uma linguagem simples como essa que eu estou compartilhando aqui com você, que é justamente como que funciona, como que a gente espera com o envelhecimento que aconteça ainda mais isso. E eu esminuço com muita ilustração, é muito bacana, vale muito a pena conferir. Já eu falo como que você tem acesso ao treinamento, inclusive com vários exemplos de alimentação e de como que você pode melhorar a condição do intestino. Passando então agora para algo bem prático dentro dos grupos alimentares, eu vou compartilhar com vocês quais são as fibras insolúveis e as fibras solúveis que fazem parte da alimentação no nosso dia a dia e que elas influenciam sim a consistência das fezes e a forma como o intestino vai funcionar. Inclusive, a gente tem que tentar achar o equilíbrio ali no nosso dia a dia, nas refeições. Talvez uma refeição um pouco mais de fibras solúveis e na outra insolúvel, para poder deixar as fezes com a consistência ideal, para poder chegar no final do intestino, já naquela terceira porção, como eu acabei de mostrar para vocês, e não ter tanto sofrimento para poder evacuar, para poder ir ao banheiro fazer cocô, tá bom? As fibras insolúveis, então, ela melhora a consistência das fezes, ela aumenta o volume do bolo fecal para poder facilitar esse movimento do intestino, ou seja, ele mesmo aumenta pelo volume que tem o movimento normal do intestino, que nós chamamos de peristaltismo, para fazer com que essas fezes cheguem lá no final, no reto, para poder a gente conseguir ir ao banheiro evacuar. E quais são os exemplos principais daquilo que faz parte do nosso dia a dia, na nossa alimentação? É o arroz integral, por exemplo, que ele é mais rico nesse tipo de fibra. O farelo de trigo, ou seja, ali que está parte do bolo, pão, tem um farelo, então assim, esse farelo que faz parte, ele também ajuda. Grãos integrais outros, como o milho, a cevada, o centeio, tem gente que gosta de colocar semente ali na salada de frutas que faz de manhã e tá tudo ok. Verduras e hortaliças como alface, o couve, o brócolis, o repolho. Claro que lembrando em consideração o que é que o idoso gosta, tem tantas opções, né, gente? E dentro do que ele gosta e também daquilo que não causa, por exemplo, uma alteração na velocidade de digestão. Tem pessoas que quando comem brócolis, por exemplo, se acham muito cheio. Aquele processo digestivo que era para demorar entre 4 e 6 horas, demora muito mais. E aí isso faz com que ele desista de ter verdura no prato. E muitas vezes não é a verdura toda, não é a salada de verdura, é um componente. Então é possível fazer teste e prestar atenção. Qual do alimento que está ali compondo hoje a salada, que às vezes ela fica muito monótona, daí a importância de ficar um pouco variando, para poder a gente entender aquilo que hoje ele não se adequou, tira aquele, tem tantas outras opções para poder ser adequado para ele, tá? Casca de fruta também, daí a importância da gente entender que a maçã tem que ser com casca, a pera com casca, a goiaba com casca, a ameixa com casca, porque a casca, ela melhora a consistência das fezes, aumenta o bolo fecal e ajuda o próprio intestino a viver esse momento ali na terceira porção no intestino grosso. Com relação às fibras solúveis, elas retêm mais água, deixando as fezes ali como se fosse uma consistência mais gelatinosa. E essa consistência, tipo um gel, ela ajuda também as fezes ficarem mais macias para chegar no final. Ajuda então a esse equilíbrio entre uma fezes que tem um volume maior e ao mesmo tempo que tem uma consistência mais macia, para não ser muito seca e ter aquela dificuldade de rolar no intestino, como eu compartilhei aqui. Imagina, pedras como eu desenhei aqui, para elas rolarem ali com grande dificuldade teria, porque o intestino é como se ele tivesse esse movimento assim que vai empurrando as fezes que estão sendo formadas no seu bolo fecal, e se for pedra, vai maltratando, e Deus vai sentindo dor e muito desconforto, não dá certo. Então é importante entender isso. Além de que as fibras solúveis, elas também ajudam os micro-organismos que moram dentro do nosso intestino, que nós chamamos de microbiota intestinal. Elas ajudam essa microbiota a se alimentar e se multiplicar. Então ajuda inclusive a um segundo ponto bem importante, que é deixar o equilíbrio na nossa flora intestinal. As fibras solúveis, então, é a aveia, linhaça, a chia, frutas como a banana, a laranja,
o mamão, o maracujá, o abacate, ou seja, essas frutas inclusive são ricas em água, elas são parecidas até que tem um pouco mais de óleo, mas realmente tem óleo vegetal como o abacate, que talvez dessas que eu falei, aquela que a gente percebe que ela é mais oleosa, mas ela deixa as fezes com consistência melhor. Daí porque tem uma variedade dentro da porção de fruta que vale a pena inserir no hábito intestinal para melhorar no nosso dia a dia, no lanche ou no café da manhã, que vai ajudar bastante. Inclusive tem pessoas que preferem colocar uma porção de fruta também dentro do prato. E pode ser, você almoça ou janta e aí tem uma porção de fruta que você já deixa ali e fica como sendo a sobremesa. É muito saudável. Também outros grãos, como própria lentilha, grão de bico, ervilha, feijão. Vai depender da região onde você mora, o seu hábito alimentar, o que é que você gosta, que tem essa possibilidade financeira, enfim. Dentro da nossa realidade, todos esses que eu compartilhei aqui é possível sim, a gente consegue modificar um pouco e melhorar essa consistência. A gente sabe, na literatura nos fala que o ideal é ter entre 25 e 30 gramas de fibras por dia na alimentação para melhorar a consistência das fezes. A gente não vai ficar medindo, mas se a gente imaginar um prato onde a metade do prato ali é salada e aí a outra parte aqui sim, vem um arroz, vem um feijão, vem a carne, o frango, o ovo, o peixe. Então você vai imaginar que aquela metade do prato, que não é um prato tão grande, mas um prato onde ali tem com certeza essa quantidade de fibras, porque tem porção suficiente, somando principalmente o almoço e o jantar, e um pouquinho menos, que no café da manhã vai depender muito da porção que você escolheu de fruta, vai somar a quantidade do dia e vai passar de 25 gramas fácil. Então, ajuda bastante. Lembrando que a digestão demora até 3 dias para acontecer, do começo até o seu final, e que a gente precisa melhorar tudo isso. Se você está gostando então desse conteúdo e ainda não deu o seu like, aproveita essa oportunidade agora que eu estou te lembrando, para não esquecer, porque faz o canal crescer, faz com que mais pessoas sejam impactadas com essa informação e melhore também a sua condição de constipação, inclusive com os outros vídeos do canal que melhora a qualidade de vida. Se não é inscrito, se inscreve no canal e aproveita essa oportunidade que eu estou te lembrando agora, não deixe para o final, porque senão esquece de deixar aí o joinha, e aí mais pessoas poderiam ser impactadas como você está sendo agora, porque deixou de fazer essa ação que é bem rápida, de 1 segundo, você aperta aí no joinha e já deixa o seu like, tá? Eu quero então te convidar a conhecer o meu treinamento chamado A Tríade do Cuidado para Idosos, que eu deixei aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Você vai acessar lá e você vai ver que o treinamento ele tem esse nome, A Tríade do Cuidado para Idosos, porque são 3 assuntos básicos, mas que são amplos, porque dentro do treinamento são várias aulas divididos por nome, nessa realidade de 3 assuntos principais da realidade das minhas consultas, do cuidado do idoso, que além da constipação, que é o que eu compartilho aqui com vocês, também aquilo que é muito comum, que é insônia e quedas. Ajudar você a prevenir quedas, a melhorar a condição da insônia e a constipação é a minha missão com esse treinamento. Então, dentro do treinamento, como eu falei, você consegue acompanhar pelo seu celular, pelo tablet, pelo computador, consegue espelhar na TV para ficar bem grande. E aí é muito bacana porque tem muita ilustração, tem muito exemplo. Inclusive, tem vários casos de pacientes reais meus, onde eu, claro, não compartilho o nome real do paciente, coloco o nome fictício, mas ali eu compartilho como que o paciente veio, quais eram as medicações que ele estava fazendo uso no primeiro momento, qual foi a estratégia que a gente adotou, com quanto tempo ele voltou, como que ele estava, inclusive algumas histórias até engraçadas, mas que vale muito a pena conferir, porque com certeza você tira dali, daqueles fatos reais, dessa história, o que é a sua realidade também, muito semelhante com aquilo que você está vivendo hoje, e toma para si as estratégias que eu compartilho ali, que também pode servir para você, eu tenho certeza, e tão logo você já aplica, você já consegue colocar essas condições num caminho diferente e melhora, porque são estratégias práticas, aplicáveis sim, e que melhoram a qualidade de vida do cuidado, a qualidade de vida do cuidoso, eu tenho certeza. Para não esquecer e fazer aqui um resumo de tudo que eu compartilhei com vocês, então é preciso que a gente entenda que a diminuição do movimento do intestino ela também influencia, então é preciso que o idoso ele caminhe, a gente estimule isso. Se porventura o idoso ele é acamado, é possível fazer fisioterapia no leito, ou seja, movimentar as pernas, o braço, fazer uma virada de um lado para o outro, tudo isso já influencia demais o movimento normal do intestino, que é o peristaltismo, como eu comentei agora há pouco com vocês. É preciso, então, melhorar a condição da água, como eu compartilhei com vocês, para poder as fezes chegarem na terceira porção do intestino bem hidratado, e também a consistência das fezes com fibras alimentares,
que tem inclusive na descrição desse vídeo a aula falando alimentação, onde eu dou vários exemplos, vale a pena conferir também, além da descrição do vídeo que eu já compartilhei outros vídeos relacionados com esse aqui, com vários exemplos, para você continuar assistindo e percebendo como que você pode incluir na sua rotina algumas mudanças que já vão ser drásticas na melhora, eu tenho certeza. E algumas medicações que podem influenciar, que parece coisa boba, não é uma vitamina que está tomando, mas que ela pode influenciar sim a consistência das fezes, inclusive o movimento do intestino. Então, vitaminas com ferro por conta de anemia, alguns suplementos e medicações que não são vitaminas, mas que são muito comuns no uso do idoso, como antidepressivo, antihipertensivo, eles podem fazer com que as fezes cheguem mais desidratadas na última porção do intestino, ou podem mexer com a função do intestino com relação ao movimento, e isso facilitar a constipação. Daí porque melhora-se a quantidade de água, e isso é importante que você fale na sua consulta com o seu médico o que está tomando, que a constipação está presente, inclusive se precisar ajustar algo de medicação. Tomando medicação, então, a gente já sabe que precisa aí sim aumentar a quantidade de água, porque vai ser a estratégia talvez a fundamental para a gente melhorar a consistência das fezes e melhorar essa condição que é tão chata, que é a constipação, tá bom? Então fica aqui o meu abraço, a gente se vê no próximo vídeo.